Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Bem, meus queridos, o Evangelho de hoje termina com essa proposição interessante, não é? Dizendo que muitos outros milagres e prodígios foram feitos por Jesus diante dos discípulos, mas nem todos foram colocados ou escritos no Evangelho. Aqueles que foram escritos foram para que nós acreditemos, para que tenhamos vida. Sabe, acreditar é um processo que nós precisamos buscar a cada dia da nossa vida, porque é o primeiro passo para que tenhamos fé. E nós rapidamente poderemos, em algum momento da nossa vida, deixar de dar crédito, deixar de acreditar, ou colocar algo que nós acreditamos à parte. Pode acontecer, não é? De repente, se vocês bem lembrar, na juventude de vocês, aqueles que são mais experientes, não é? Vocês vão ver que vocês acreditavam em muitas coisas, e essas coisas talvez vocês achavam interessantes e colocavam no alto pedestal da existência de vocês. Vou dar um exemplo. A minha menina, quando ela era adolescente, ela amava os Rebeldes. Não sei se vocês lembram desse grupo, não é? Tinha um pôster e ela cantava as músicas, não perdia novelinha daquela. Passou-se pouco tempo depois, aquilo perdeu a importância, não é? E aquilo que ela acreditava tanto, e eu diria que ela até idolatrava de certa forma, não é? Hoje é apenas um resquício na lembrança dela. Então a lembrança, então o acreditar é algo que nós devemos alimentar na nossa vida, principalmente nas coisas importantes. A nossa salvação, dentro da nossa salvação nós temos elementos que nós precisamos alimentar a crença, como os valores familiares, como essa verdade que é a união de dois seres em prol, não é? De uma vida juntos, buscando a salvação da família. Nós devemos acreditar que a vida é um bem, e um bem precioso. Devemos acreditar que aquilo que nós fazemos tem que ter uma responsabilidade para que o outro também alcance a salvação. São elementos da nossa crença que nós precisamos alimentar no nosso dia a dia, não é? Para que a gente não deixe de lado, principalmente as coisas que são importantes, eu vou repetir, importantes para a nossa salvação. Nós acabamos de vir dessa festa maravilhosa, não é? E central da nossa fé, da nossa espiritualidade, da nossa liturgia, que é a festa da Páscoa. Mas isso precisa deixar uma marca permanente em nós, não é? Então nós precisamos, dia a dia, alimentar essa crença. Veja, Jesus, no Evangelho de hoje, adentra já com seu corpo ressuscitado aquela sala onde os discípulos estavam amedrontados. E mais do que tudo, eles tinham, além do medo, uma falta de esperança, não é? Porque aqueles em quem eles tinham depositado todo o seu amor, toda a sua esperança, tinha morrido. Tinha morrido. Estava na mentalidade deles, dentro do sepulcro, não é? Eles ainda não tinham entendido tudo o que Jesus tinha dito a respeito da ressurreição. Então, para eles, Jesus tinha morrido, e agora? O
que nós vamos fazer se nós deixamos tudo para seguir Jesus? Nós vimos os milagres, os prodígios, nós esperávamos que Ele viesse com seu exército e instaurasse um novo reino, e aqui nessa terra nós seríamos aqueles que faríamos a diferença. E agora, o que é que vamos fazer? Se trancaram, se fecharam, mas de repente Jesus se põe no meio e dá para eles uma palavra que eles precisavam, não é? Para arrancar todo medo, toda falta de esperança. A paz esteja convosco. Sabe, meus queridos, Jesus Cristo é o único que pode, em meio a toda desesperança, em meio a toda dor e o sofrimento, olha, Ele não promete tirar a dor e o sofrimento. Essas palavras não saem da boca de Jesus, não é? Mas Ele dá a paz. E a paz que Jesus oferece não é essa paz que nós imaginamos, onde não vai haver mais conflitos. Mas a paz que Jesus oferece é que em meio aos conflitos nós tenhamos uma mansidão de coração suficiente para que a gente passe por esses processos de dor, de sofrimento, pelas quais todos nós vamos passar, não é? Mas um coração que tem a paz que o Cristo oferece é um coração que consegue, em meio a todas essas dores, não se voltar contra Deus. Sabe, aqueles que estão lá naquele grupo que nós rezamos pelas pessoas, talvez conheçam o nome de uma pessoa que está lá fazendo tratamento de câncer, né? Nós rezamos por ela. Chama-se Adélia. Ela mora em Brasília e durante muito tempo ela fazia parte daquele grupo que visita os hospitais, não é? Principalmente naqueles hospitais que tratam do câncer. Então, alguns se vestem de algumas roupas irreverentes, não é? Eles não se vestem de palhaço igual a gente tem aqui, né, nas visitas que se fazem aqui em Goiânia. Mas alguns tocam instrumentos, eles visitam, conversam, cantam alguma música para tentar dar alento àquelas pessoas que estão sofrendo com câncer. Durante muitos anos ela fez esse trabalho, né? Visitando, dando esperança, sofrendo junto, não é? Com aquelas pessoas que passam por aqueles tratamentos sofridos, não é? Porque um processo de quimioterapia, de radioterapia, vamos dizer assim, tem um poder devastador para quem acompanha, não é? A pessoa emagrece, perde os cabelos, não é? Definha quase que junto com a doença, não é? Mas em busca de uma melhora, é claro. Então ela fez esse acompanhamento com tantas e tantas pessoas. E agora, não faz muito tempo, ela descobriu que ela tinha câncer, né? Câncer no fígado, e já bastante agressivo. Sabe, eu conversando com ela esses dias para trás, eu vi uma pessoa que tinha todos os motivos para se rebelar contra Deus e dizer: olha, Senhor, tanto que eu fiz, as pessoas que eu visitei, não é? Quantas pessoas eu dei esperança, quantos leitos de hospitais eu visitei, quantas pessoas eu estava ali próximo para que elas tivessem força, e agora eu estou aqui acometida por esse câncer devastador. Poderia, não poderia? Diante da dor e do sofrimento? Mas mesmo assim, eu não vi uma palavra que saísse da boca dela para maldizer alguma coisa diante de Deus. Eu não ouvi uma palavra dela maldizendo, reclamando. Pelo contrário, ela agradecia aqueles momentos em que ela estava bem. Ela agradecia aqueles momentos que ela podia se alimentar. Eles estavam almoçando, não é? Comigo lá na roça. E ela agradecia: olha, hoje
eu posso saborear, porque esses dias para trás, diante do tratamento, eu não estava conseguindo sequer engolir. Ela agradecia pela comida, ela agradecia pelo momento de estar juntos, não é? Veja, meus queridos, são nesses momentos que a gente percebe que precisamos alimentar a crença neste Deus que é maior, não é? Para que a gente não possa cair no desânimo. Sabe, na experiência de Tomé, a qual muitos de nós quer tomar para si, né? Quando nós dizemos, não, eu sou igual ao Tomé, só acredito vendo. Mas a fé implica que nós demos um salto a mais, porque, olha, nós não vemos Jesus Cristo igual os discípulos viram, não é? Porque a experiência peregrina de Jesus Cristo aqui nessa terra não é do nosso tempo. Ele veio na plenitude dos tempos e nós, não é? Já se passaram 2000 anos. Mas nós podemos acreditar a partir do testemunho. Nós podemos acreditar a partir desses momentos em que nós vemos, olha que testemunho bonito dessa nossa irmã, que mesmo diante da dor e do sofrimento, ela não desacredita, ela não desanima, ela ainda confia em Deus, não é? Um testemunho que alimenta a nossa crença e a nossa esperança. Sabe que se nós esperarmos ver com os nossos olhos da fé, nós vamos ter a salvação. Agora, se nós esperarmos ver com os nossos olhos carnais, talvez o tempo passe e a gente não repare, não é? Nas coisas de Deus. Porque Deus, Ele age de maneira tão sucinta, com uma brisa suave, não é? Que por vezes, se nós ficarmos esperando apenas a nossa sensibilidade, o nosso arrepiar a pele, o nosso ver, a gente vai perder a graça que passa. É preciso a gente ter essa fé, alimentar a nossa crença, a nossa esperança, para que a gente, mesmo não vendo, os nossos olhos carnais, os nossos olhos da fé, comece a reparar. E a partir do momento que nós nos abrimos a essa possibilidade, a gente começa a ver realmente as belezas da vida, a gente começa realmente a perceber as coisas, e quando a gente vai a uma celebração, a gente começa a perceber até a beleza de uma liturgia, de um rito que para nós por muito tempo era chato, era cansativo. Nossa, mas essa missa não termina. Nossa, mas que momento cansativo, não vejo a hora de chegar em casa. De repente você começa a perceber, olha, neste rito que nós fazemos o ato penitencial, quantos de nós fecha os olhos e realmente se percebe pecador e se entrega ao Pai e pede misericórdia, e a gente adentra a oração da coleta e pede, Senhor, nessa oração eu coloco a minha vida, os meus sofreres, as minhas preces. Quando a gente ouve a palavra, a gente percebe, olha, é palavra de Deus, palavra que já tem 5.000 anos, ainda é viva para cada um de nós. Quando nós adentramos e rezamos juntos o creio, nós, a cada artigo, nós dizemos, isso é uma verdade de fé, é para mim, é para toda a igreja. Quando nós estamos diante de Jesus Cristo na Eucaristia, os nossos olhos da fé já não veem somente o pão, somente a hóstia, mas os nossos olhos da fé conseguem vislumbrar, é o Cristo, em corpo, alma, sangue e divindade. Mas é um processo, não é? E quando nós comungamos, nós percebemos, olha, agora eu sou o sacrário. Agora em mim está a presença real e verdadeira de Jesus Cristo. Em mim,
Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a morada de Deus. Essas verdades, essas crenças, esse nosso acreditar precisa ser alimentado. Senão a gente vem e volta vazio, não é? A gente espera somente ver. Eu quero ver o milagre, eu quero ver a ação de Deus com os meus olhos carnais, e de repente tanta graça acontecendo de maneira espiritual, bonita, sobrenatural, que eu posso alcançar, que eu posso vivenciar, que eu posso experimentar, e eu ainda quero enfiar o dedo na ferida, eu quero caçar os cravos, eu quero ver aonde estão os pregos, eu quero ver. E Jesus está ali, se entregando totalmente para cada um de nós. Na sua palavra, na Eucaristia, no testemunho dos nossos irmãos, não é? E olha, meus queridos, isso não é a misericórdia de Deus? Em tudo isso, um Deus que se dá. Eu gosto muito das palavras de São Paulo, quando ele diz: olha, talvez para uma pessoa muito boa, um santo, alguém um dia talvez quereria morrer, mas Jesus Cristo morre por cada um de nós, se entrega. Não é somente uma morte, não é? É uma morte dolorosa, cheia de paixão, de amor. Todo aquele sofrimento, todo aquele peso da cruz foi por cada um de nós. E olha, se a gente bem olhar a nossa história, a nossa vida, a gente vai saber que a gente bem não merece, não é? Que Ele fizesse tudo isso por nós. Misericórdia. Misericórdia. Sabe, meus queridos, a misericórdia, teologicamente, talvez a gente não poderia dizer que Deus é misericórdia. Porque dentro das relações da divindade, que é o nosso Deus, misericórdia exigiria que houvesse aquele que é miserável, não é? Que precisasse da misericórdia. Dentro das relações divinas, Deus não precisa de misericórdia, não é? Deus é amor por completo. Por quê? Deus ama, o Filho é amado, e o Espírito Santo é o amor. Mas misericórdia exige que haja alguém que precise de misericórdia. Deus não precisa da sua misericórdia, não é? A misericórdia é um fruto do amor. Deus é amor, e a sua misericórdia se derrama sobre cada um de nós. Por isso que desde o início, não é, da criação, Deus já nos seus planos já tinha em vista a nossa redenção. Misericórdia. Mesmo sabendo que nós cairíamos, mesmo sabendo que nós nos afastaríamos do seu querer, da sua vontade, mesmo sabendo de tudo isso, na sua misericórdia, Ele quis nos salvar. Mesmo nós não merecendo. Mas misericórdia não anda, não é, distante da justiça. E o que é a justiça? A justiça de Deus é nos salvar, não é? A justiça de Deus não é vingativa igual a nossa, porque a ideia que nós temos de justiça é o quê? Uma pessoa me faz um mal, eu quero que ela pague na mesma moeda ou pior, não é? Se a pessoa errou aqui, não quero que ela pague, e quero que ela... Vai acontecer isso aqui. Não merece nada, né? Esse é o nosso senso de justiça. A justiça de Deus ligada à misericórdia quer que nós nos salvemos, né? Mas é escolha nossa. Deus nos dá as possibilidades. Deus nos abre as portas do céu. Deus quebra o muro da inimizade. Deus nos salvou numa cruz. Mas essa salvação, né, está disponível para cada um de nós, mas
nós precisamos tomar posse disso. Não é que Deus nos deu, agora Ele vai nos carregar. Não quero ir, não quero ir, e Ele vai puxando. Não é assim, não é? Temos que ter essa disponibilidade para ir para onde Deus quer que a gente vá. A liberdade, o livre-arbítrio, é uma coisa maravilhosa. O maior dom de Deus. O maior dom de Deus é a liberdade. Porque no seu poder, na sua onipotência, Ele poderia fazer assim, não é? Assim. E nós seríamos como robôs, andando rumo ao que Ele quer. Mas no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele nos deu a liberdade de escolher. E escolher até não amá-lo. Escolher até adorar o diabo. E tem gente por aí que o faz. Deus dá essa liberdade no seu amor. A escolha é nossa, meu querido. A escolha é nossa. Deus é justo. Se você não quer ir, Ele não vai te obrigar a ir, né? Mas se você se decidir a trilhar esse caminho, Ele já nos deu tudo. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.